igreja, amém, mais um domingo, mais um tempo de louvar ao Senhor, glória a Deus. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, ali em Salmo, no número 112, Salmo 112, diz assim a palavra do Senhor: aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor, e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. E esse é o versículo que eu queria pegar. O justo não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro, nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará com relação ao justo. Amém? Glória a Deus. Eu queria destacar o versículo 7 que fala: não temerá má notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. No final, verá a derrota dos seus adversários. Então, que a gente possa glorificar o Senhor nesse domingo, amém? Saber que nós não tememos más notícias. Hoje está cheio de notícia ruim. Hoje está cheio de notícia pesada. Você assiste o jornal e só vê coisa ruim. Mas quem confia no Senhor não teme a má notícia. Glória a Deus, que a gente possa glorificar esse Deus neste domingo, glorificar o Senhor, porque Ele é um Deus que nos dá essa força, nos dá essa confiança, nos dá essa certeza de que não precisamos temer as más notícias, amém? Vamos orar, entregando esse tempo nas mãos do Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Deus, nós colocamos esse tempo diante de Ti, e Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor põe no nosso coração uma fé, uma confiança, uma certeza, que nos leva a ter paz, mesmo diante de tantas más notícias. Deus, o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. O Senhor é o Deus que está à nossa frente. O Senhor é o Deus que tem nos protegido daqueles que querem o nosso mal. O Senhor é o Deus que tem firmado os nossos pés. Por isso que nós queremos Te glorificar nessa manhã, Te glorificar nesse dia. Receba no Teu altar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor é por nós, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Receba a nossa adoração neste momento, no nome poderoso de Jesus. Que o Teu sangue passe sobre as nossas vidas e que o nosso louvor, o louvor que está sendo feito aqui, que será celebrado nas casas, possa subir ao Teu altar como aroma suave, para glorificar, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos. Amém. Amém? Vamos exaltar o nome do Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Com esses louvores. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor Akira. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para adorar, engrandecer o nome de Deus, de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse ano tem sido um ano bem atípico para todo mundo, né? Muita gente vai falar que esse ano foi um ano que não aconteceu nada, que foi um ano péssimo, que não teve nada, que não teve, os esportes não deram continuidade, que muitos sofreram, enfim, houve sofrimento sim. Eu tive perda de pessoas próximas também. Mas eu espero que no final desse ano você possa olhar para trás e possa agradecer a Deus
por algo que Ele fez novo na sua vida. E se Ele não fez ainda algo novo na sua vida, busca, porque Ele quer fazer algo novo em sua vida. Tenho visto muitos pastores pregando de que sempre que existem esses momentos de dificuldade, é quando Deus quer colocar a mão em você e fazer algo novo. É quando Deus quer mudar algo em você, fazer você crescer em algo, fazer você se desenvolver em algo novo. E diversos pastores têm pregado essa palavra. E isso tem sido uma verdade na minha casa. Como testemunho, eu gostaria de falar, na minha casa esse ano tem sido uma grande bênção. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem levantado a minha esposa Fernanda. Deus tem cuidado de detalhes de que há muito tempo não davam andamentos. E um desses detalhes é a oração em família, né? Quem falar que não tem tempo para orar hoje em dia, principalmente o povo de Deus que nem na igreja está indo e está bem dentro de casa, não é uma verdade, né? Então, pelo menos para orar a gente está tendo muito mais tempo, independente se você está trabalhando bastante ou não na sua casa. E temos tido essa experiência na nossa casa, a oração, né? A minha esposa vem buscando a Deus muito de madrugada. Deus tem falado muito ali, tem modificado muitas as coisas. Desde o começo do ano, antes de entrar também a pandemia e toda essa questão do Covid, também Deus trouxe algo especial. Eu tenho buscado a Deus em oração e Deus tem feito, não por mérito, de forma alguma é por mérito, mas eu acho que quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus em oração, a gente enxerga com mais clareza as coisas espirituais, então a gente enxerga o que Deus estava fazendo. Então eu até acho que Deus estava fazendo muitas coisas antes da gente tomar essa posição, mas a gente não estava enxergando, porque a gente não estava dentro de uma atmosfera espiritual de oração. Então, como é gostoso participar com Deus daquilo que Ele faz. E a gente tem podido viver, a gente tem vivido isso na nossa casa, e creio que muitos irmãos aqui também têm vivido. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, inclusive é um versículo de hoje aqui do aplicativo, né, que veio a calhar. Diz lá em Mateus 6, a partir do versículo 6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Glória a Deus. Coloque a sua vida de oração em dia diante de Deus e viva com Deus aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pai, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para te adorar, te engrandecer, louvar o Teu nome, ó Deus, alegrar o Teu coração. O nosso principal objetivo neste momento, ó Deus, com esses louvores, que o Senhor possa se alegrar em nós, se alegrar em meio a esses louvores, e que o Espírito Santo que em nós habita, que o Senhor soprou em nós, possa retribuir de volta esse momento de adoração a Ti, e que em espírito possamos Te adorar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Seja adorado, Pai. Eu olho para a cruz,
condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a teu nome, Senhor. Quebranta os nossos corações, sim, ó Deus, para da melhor forma estarmos limpos diante de Ti para Te adorar, ó Pai. Eis-nos aqui, ó Pai, para render louvores a Ti, mais uma vez, e nunca cansaremos de estar aqui na Tua presença, para render louvores a Ti, adorar o Teu nome, Jesus, lembrar de tudo que o Senhor já fez e ainda faz por nós. Eis-nos aqui, ó Pai. Glória ao Teu nome, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes
de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Glória a teu nome, Jesus. Queremos nos derramar em tua presença, ó Pai, colocar o nosso coração diante de ti, todas as nossas vontades, angústias e agradecimentos diante de ti, ó Pai. Não há pessoa melhor do que compartilhar tudo que vivemos, as nossas emoções, os acontecimentos da nossa vida, do que o Senhor. Não há pessoa melhor do que o Senhor, ó Deus, do que o Senhor Jesus. Nos ensina a nos derramar em tua presença, ó Pai, a nos colocar diante de ti. Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos exaltar o teu nome, ó Pai, a tua vinda prometida, ó Deus, a maior promessa da tua palavra, a tua vinda, Jesus. Estamos aqui te aguardando, ó Pai. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos
Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Sim, Rei, o Rei está voltando. Jesus Cristo está voltando em breve para nos buscar, para resgatar a tua igreja, aqueles que são seus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Clamamos pela tua vinda, ó Pai, e esperamos ansiosamente por ela, Jesus. Enquanto isso, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo dia a dia ao nosso lado, pela tua presença, a presença do teu Espírito Santo, Consolador, companheiro, aquele que traz a paz aos nossos corações. Deus, somos gratos enquanto o Senhor não vem, Jesus, e somos gratos pelo Espírito Santo que o Senhor deixou conosco, que está conosco diariamente.
Glórias ao teu nome. Toda honra e glória ao teu nome. Seja adorado, Jesus. Seja exaltado, Pai. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja adorado, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Graça e paz, amados. Graça e paz, Igreja do Senhor. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez. Que alegria poder falar com a igreja. Que bênção todo esse louvor que foi feito. Que bênção. E o quanto ele alegra o nosso coração. O quanto o nosso coração se quebranta diante do nosso Deus e nos eleva, leva o nosso pensamento direto ao trono e nos coloca face a face com Deus. É maravilhoso estar aqui, é maravilhoso poder levar essa mensagem e continuar aquecendo o nosso coração, desenvolvendo a nossa fé. Amém? Um domingo de bênção, um domingo em que a igreja se reúne e se alegra por estar reunida, ainda que dessa forma, né? Por vídeos, por meio de tecnologias eletrônicas, mas felizes, porque sabemos e temos a certeza de que o Senhor é conosco. Ele continua fazendo no nosso meio. Amém? Bênção, tudo que Deus preparou. A abertura do pastor Tiago, que diz que o Senhor é aquele que sustenta a nossa fé todo o tempo. Bênção os louvores que elevaram o nosso coração e a nossa mente ao Senhor. As mensagens do nosso irmão Edgarzinho, falando que só o Senhor é capaz de fazer o que Ele faz nas nossas vidas. E tudo isso confirma um pouco de tudo que nós vamos trazer na palavra de hoje. Aleluias! É uma palavra longa, no sentido da leitura, mas depois ela vai ser curta e objetiva. Amém? E eu queria convidar você que está em casa, no aconchego do seu lar com a sua família, pegue na mão da sua esposa, pegue na mão dos seus filhos, vamos orar, vamos nos colocar e nos inclinarmos agora para que o Senhor, com o poder do Espírito Santo, abra a nossa mente, o nosso coração, a fim de que nós recebamos aquilo que Ele preparou para nós. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo na Tua presença, para que isso que o Senhor já começou no nosso meio, com esse louvor e as orações no início deste culto, maravilhosos que entregamos a Ti, o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas, o sangue puro de Jesus Cristo, Pai, derrama sobre cada um dos Teus filhos, e aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que não renderam graças, mas que estarão recebendo em algum momento esta mensagem, derrama o Teu sangue poderoso, Pai, e que arda no coração de todos o arrependimento, a fé, a esperança e as boas novas que o Senhor sempre nos traz. E que esta mensagem fique gravada no coração de cada um. É o que nós Te pedimos, Pai, desejamos estar na Tua presença e nós Te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio. E nós agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Amém. Nós vamos ler um texto, e esse texto, ele está no livro de 2 Crônicas. E ele vai contar um pouco do começo, vai discorrer o meio de uma história, e uma vitória esplendorosa da tribo de Judá, do povo de Judá, sobre um rei arrogante, que ousou colocar a fidelidade de Deus, o poder e a soberania de Deus como dúvida no coração do povo. E eu queria que os irmãos se concentrassem aí, acompanhassem a leitura, para não perder nenhum momento dela e depois a nossa reflexão sobre o que Deus vai nos entregar. Aleluias. Diz assim, 2 Crônicas, no capítulo 32, do verso 1 ao verso 22. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acompanhou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os príncipes e os homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim,
Muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo um muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou-lhe ao coração, dizendo: sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que tudo que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, e disse: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em quem confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus saltos e os seus altares e falou: a um só altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos agora? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em voz alta em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e perturbá-los, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Aleluia! Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei de Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa de seus deuses, e seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Isaquias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Aleluias. Amados, que palavra poderosa. E hoje vai ser ministrado sobre isso. Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, Senhor.
e nela há toda a porção do teu querer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, usa poderosamente a minha vida nesta hora. Não me deixa, Pai, faltar os detalhes que o Senhor já colocou na minha mente, no meu coração, e tudo aquilo que o Senhor já me fez meditar. Me ajuda, Pai, a compartilhar todos os detalhes dessa história com os meus irmãos, e que haja reflexão sobre essa palavra e engrandecimento na fé de cada um. E haja também, Senhor, fortalecimento em cada um dos lares. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, aqui é uma história que quando a gente para ler e reler, a gente vê o poder, a glória, a fidelidade do Senhor sobre o povo de Judá. Mas aqui tem também vários detalhes que nós, no nosso dia a dia, precisamos estar atentos. Então, se eu pudesse dar um título a essa ministração de hoje, eu diria que esse título, ele é Como Vencer as Pressões do Nosso Inimigo. Porque pressões, elas vêm de todos os lados, ela vem a todo instante na nossa vida, e se nós não estivermos atentos, ela nos passa uma rasteira e nos derruba na fé. E nós levamos tempo, muitas vezes, para nos reerguermos. Porque nessa hora, o nosso orgulho, a nossa distância do Senhor, o nosso coração duro, aonde o Espírito Santo não consegue quebrar e entrar novamente, nos leva a sofrer por muito tempo. Então, eu gostaria muito que os irmãos estivessem atentos a cada detalhe. Aleluia! Primeiro detalhe é que nós temos que estar atento àquilo que o Espírito Santo tem para nos falar. Porque se Ezequias se preparou para resistir a um período de campanha de guerra do rei da Assíria contra o seu povo, se ele se preparou antes, é porque ele estava percebido do que o inimigo estava por fazer. Ele percebia o movimento em torno do reino, em torno daquele território deles, e ele via e sentia algo que estava por vir. E assim somos nós no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, na nossa vida diária, em família, no trabalho, nos estudos, na própria igreja, como corpo de Cristo. Em todo tempo, a palavra de Deus que o inimigo nos ronda, buscando a quem ele possa tragar. E o primeiro ponto, então, é estarmos vigilantes, para que todo e qualquer ponto sensível, ponto por onde esse inimigo possa entrar, nós temos que ir lá e cobrirmos esses pontos. Amém? Mas eu quero dar uma introdução de uma forma genérica e direta naquilo que Senaqueribe fez com o povo. Então, existem alguns versículos aqui no meio dessa palavra que ela explicitamente deixa claro como que o inimigo age conosco quando ele quer nos atacar. Olha só, Senaqueribe, ele colocou dúvida, ele semeou a dúvida no povo, através de uma carta que ele mandou para o rei. E o que ele contestou ali, o que ele duvidou, o que ele colocou no coração do rei e tentou colocar no coração do povo. A primeiro ponto, a dúvida sobre a razão da fé. Sobre o que mesmo vocês têm fé? Vocês estão pautados sobre o quê? Qual é o seu motivo para ter fé? Isso lá no verso 10. E o verso 10 nos diz assim, ó. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, para vos deixardes continuar sitiados em Jerusalém? A pergunta é, no que vocês estão tão confiantes que continuaram aqui sabendo que eu estava vindo para adentrar nessa cidade? Um outro ponto, ele duvida quanto ao poder de Deus. No verso 11 ele diz assim, acaso não vos incita Ezequias, o rei, para morrerdes à fome e sede, dizendo que o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ele duvida de Deus e do poder que Deus tem para operar sobre aquele povo. E no verso 14 ele diz ainda, qual é
de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus agora possa vos engane, meus pais destruíram, que pôde livrar do seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos agora. Então ele duvida do poder de Deus e da operação que Deus pode fazer sobre o povo de Judá. Uma outra dúvida que ele coloca na fala dele quando ele manda essa carta, quanto à soberania de Deus. Lá no verso 13, ele diz: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Como se Deus não fosse soberano sobre todas essas coisas. Então, o nosso inimigo, seja ele diretamente nos colocando pressão, ou usando pessoas para nos pressionar, seja no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, ou mesmo dentro das igrejas, se ele diretamente nos incita, ou se ele usa alguém para nos amedrontar, para nos pôr pressão, ele usa muitas vezes essa artimanha, de trazer dúvida no nosso coração, de nos fazer duvidar do poder de Deus, de fazer-nos duvidar da fé que temos e exercitamos todos os dias. E muitos de nós, assim como os muitos do povo aqui de Judá, deixaram brotar no seu coração essa dúvida, mas não o rei, não Isaías o profeta, amém? E tem uma parte no verso 18 ainda, que ele dissimuladamente, e aí é como se fosse a última cartada que ele tinha, além de colocar soberba do poder que ele tem e do que os pais tiveram por tudo que já tinham conquistado, ele ainda coloca, olha só: clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém. Eles começam a incitar, como se eles estivessem incitando ou invocando um Deus para que guerreasse com eles também, para que amedrontasse ainda mais e a pressão desta guerra fosse maior. Esse era o cenário que se instaurou e se instalou ali naquele momento. E como reagir a tudo isso? O rei Ezequias, diz o começo da nossa leitura, que ele se preparou para tudo isso. Então ele já estava apercebido de tudo isso que passaria e ele se preparou. E olha só o que ele fez para se preparar. Lá no começo, nós lemos, né, e eu vou colocar alguns versos aqui, verso 3, verso 5, né? Primeiro ele foi lá e tapou as fontes de água, porque o inimigo, ele ia se colocar em torno do reino de Judá, então em torno desse reino tinha águas, fontes de águas, que sustentaria fisicamente todo aquele batalhão do exército e aquele povo que acompanhava, né, o inimigo Senaqueribe. Então, inteligentemente, o rei foi lá e tampou todas essas fontes de água. Então, se o inimigo precisasse de água e precisasse resistir a mais dias de batalha, a água do próprio reino em torno do povo de Judá não o sustentaria. Glória a Deus, sábio isso, né? Então ele tapou as fontes que saciavam o inimigo. Isso está lá, ó. No verso 3 diz assim: resolveu, de acordo com os príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: o que achariam eles com tanta água aqui? Isso sustentaria o exército inimigo. Outro ponto, ele restaurou os muros quebrados. Então, quando ele olhou para tudo aquilo que poderia ser entrada do inimigo, ele viu que os muros, tinha muita parte dos muros que os cercavam, que estava destruído, pedaços quebrados, pedaços fragilizados. Então eles foram lá e reergueram os muros. O verso 5 nos diz: ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ainda ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, e fortificou a Milo, cidade de Davi. Amém?
Então ele se preparou, ele começou a se estruturar territorialmente para que o inimigo fosse enfraquecido. Aleluias. E diz aqui ainda que ele ergueu torres. Por que ele ergueria torres? Porque no momento da batalha, no momento da pressão, da guerra, quando você sobe numa altura acima do inimigo, você consegue ter visão do que o inimigo está preparando, por onde ele está se deslocando, por quais flancos ele está tentando te atacar, quais são os tamanhos dos grupos que vão possivelmente atacar e por onde. Então é importante que essas torres sejam erguidas, que um ponto alto dentro do seu território, você tenha um ponto alto para você observar o inimigo. Amém? E assim seguiu o rei Ezequias. E depois ainda diz a palavra que ele fez armas e escudos. Vamos lá, verso 6. Ele diz assim: pôs oficiais de guerra sobre o povo, reunindo-os na porta da praça da cidade, e lhes falou-lhes ao coração: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. E lá no verso 5, bem no finalzinho, na parte B, diz assim, ele ergueu os muros, um outro muro por fora, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Então ele foi se preparando para tudo que viria. Uma campanha de guerra militar que você vai sofrer, então essa pressão que o inimigo vai pôr, que aqui o rei da Assíria já tinha posto, ela tinha também uma preparação de quem sofreria esse ataque. E uma outra coisa que ele fez foi quando ele confiou em Deus. E ele orou e clamou e pediu para que o povo continuasse firme e corajoso. E no final dessa oração, ele clama ao Senhor. E nesse clamor fica demonstrado toda a comunhão que Ezequias tinha com Deus. Toda a comunhão da oração de Ezequias e de Isaías, o profeta, quando eles oraram. Qual é o nível de comunhão que essa oração demonstra? Que ele diz: sede fortes e corajosos, porque quem está com eles é um braço de carne, e quem está conosco é o Senhor Deus, e Ele vai guerrear as nossas guerras. Então, tinha certeza da fé, da fidelidade, do poder de Deus e da soberania de Deus sobre todas as coisas. E no final, lá no verso 21, acontece uma vitória magistral, uma vitória tremenda. O povo não luta. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, chefes e príncipes do arraial, do rei da Assíria. Aleluias. Lá na 2 Reis, no capítulo 18, existe toda uma conotação que narra toda essa batalha, que quando Ezequias fala para o povo sair, para o povo não ficar preso, e saiam, vamos batalhar, mas o Senhor vai estar à frente. Tem toda uma narrativa detalhada desse combate, dessa batalha que aconteceu. E aqui, em 2 Crônicas, ele resume. Então ele conta como que o rei assírio queria derrubar o povo, amedrontar psicologicamente, criar a fé no coração do povo, como que o rei se posicionou diante de tudo isso, e aí já vai parte para o final dizendo que a vitória foi soberana de Deus através de um anjo enviado. Amém? E aí ainda narra como é que ele morre, voltando para as terras dele, diante dos deuses dele, e os próprios filhos o dá fim à sua vida. Glória e soberania ao Senhor. Amados, essa história Deus nos manda como mensagem para nós refletirmos. E eu pergunto a cada um dos irmãos que estão nos ouvindo: quem é hoje, na sua vida, este rei Senaqueribe? Quem é o Senaqueribe que você está enfrentando hoje, irmão? Será que você já identificou quem é ele? Será que já você identificou qual é o nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo, para que Deus sinalize, o Espírito Santo te torne sensível para todo o cerco que o inimigo está armando contra a sua vida?
Essa é parte da nossa meditação nessa palavra. É o que Deus vem nos entregar. Filhos meus, qual é o seu nível de intimidade com o Espírito Santo, para que eu te diga tudo que o inimigo está preparando contra você? Porque na abertura, o pastor Tiago disse que Deus nos livraria de todos os nossos inimigos e entregariam eles nas nossas mãos. Aleluias! E nós não nos falamos em momento nenhum. E a palavra da abertura, Deus já disse que eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos e vou te dar vitória, filho. E Ele vem nos trazer uma palavra de reflexão. Quão sensível nós estamos, quanto de comunhão nós temos com o Espírito Santo, para que nós estejamos atentos e alertas quanto ao que o inimigo está armando em torno do nosso reino. E qual é o seu reino, meu irmão? Será que esse inimigo é o próprio Satanás? Ou ele está usando pessoas para causar essa pressão e lançar as flechas inflamadas dele, as setas inflamadas dele contra a sua vida? Quem é o teu inimigo? Aonde ele está te atacando? Qual é a porção do seu reino que Deus já nos entregou, que ele está tentando invadir e roubar? É o próprio templo do Espírito Santo, é o seu corpo, é o seu próprio santuário do Espírito que ele quer adentrar e roubar? Ou é o seu lar? Olha para os muros do seu lar, irmão. Verifica se esses muros têm fissuras, têm brechas, têm partes caídas. Será que é o território do seu trabalho que ele está querendo te roubar? Ou será que é o próprio território da igreja, do corpo de Cristo, que ele está tentando invadir e tomar? Como estão os muros da nossa igreja? Como estão os muros no seu trabalho? Porque o rei Ezequias, ele tirou toda a fonte que poderia servir de sustento, e inclusive de armas para o inimigo. Ele foi lá e tirou da redondeza de todo o reino, ele tirou tudo aquilo que poderia possivelmente servir de suprimento para o inimigo. E assim nós devemos fazer. Os rios que nós devemos tapar, as possíveis armas que nós teremos que tirar dali, de em torno do nosso local, que possivelmente vai ser atacado, nós temos que interpretar que é a nossa santificação. Então ele tapou todas as brechas que o inimigo poderia usar para invadir o reino. E assim somos nós. Nós devemos tapar todas as brechas, seja do nosso próprio corpo, do lar que nós temos, da igreja que nós convivemos com os nossos irmãos, do nosso local de trabalho. Nós temos que tirar toda e possível arma que o inimigo vai usar. E a principal dela é o pecado. Não adianta eu querer guerrear, não adianta eu querer ir para um campo de batalha contra o inimigo, ou contra as pessoas que ele vai usar, se eu estiver vivendo em pecado. Porque nunca vou fechar a brecha, porque a pior e maior brecha que nós podemos dar é vivermos em pecado. Então, estar santificado, aqui nessa palavra, foi tirar das mãos do inimigo tudo aquilo que ele poderia usar contra nós mesmos. E o que o inimigo mais usa contra nós é o nosso pecado. É o nosso pecado que ele nos acusa e nos aponta, e nós, quando somos acusados por ele, a nossa mente e o nosso coração automaticamente cai em terra, porque nós reconhecemos a nossa culpa. Então, não viver em pecado, fortalecer-se, santificar-se em Cristo Jesus, é a primeira estratégia dessa guerra. A segunda é restaurar os muros, assim como o rei Ezequias fez. Mas você não restaura um muro sozinho, porque esse muro da palavra são muros físicos, amém? Ele foi lá e reconstruiu os muros, as partes quebradas dos muros, as fissuras, ele terminou de derrubar e arrumou. Os muros que nos cercam hoje, quando eu estou falando do inimigo tentar invadir o meu próprio corpo, os muros é a minha própria carne, são os meus olhos, é a minha boca, são os meus ouvidos, é tudo que eu permito entrar ou sair através da minha estrutura física. E o que será que os meus olhos estão vendo? Para onde eles estão olhando? O que será que a minha boca está dizendo? São palavras santas
ou são palavras do mundo? O que os meus ouvidos estão interessados em ouvir? São coisas santas que me edificam e edificam o meu meio, ou são coisas que me deturpam e me tiram da presença do Espírito Santo? Reconstrua os seus muros, irmão. Identifique onde estão as fissuras em você, no seu lar, na sua comunidade, na sua igreja. E esses muros são compostos por tijolos, e cada um de nós, eu, você, sua família e todos os nossos irmãos em Cristo, somos pequenos tijolinhos que formamos a igreja do Senhor. Assim como nós habitualmente chamamos, e o próprio Deus afirma que nós somos o próprio corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, cada um de nós somos uma pequena parte desse corpo, uma pequena parte desse muro que precisa ser reconstruído e relevantado, restabelecido. E uma pedra, um tijolo com o outro, se não estiver em harmonia, não se une e não forma um muro forte. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra vem nos apontar? Como eu estou na minha relação com a minha esposa, como eu estou na minha relação eu com Deus, como eu estou na minha relação eu com os meus filhos, eu com os meus irmãos em Cristo. Porque se essa relação não for firme, o muro é fraco. E o inimigo bate nesse muro e ele derruba. E ele invade o nosso território. Então nós precisamos estar firmes. E nesse momento que nós atravessamos de pandemia, isolamento, muitas vezes o inimigo vai usar essa distância física que temos entre nós para nos afastar dos momentos de oração, nos afastando de Deus, nossa fonte de vida. Muitas vezes, nos criando situações dentro do nosso lar que nos afastem oração, da nossa esposa, dos nossos filhos, orarmos juntos. O testemunho do nosso irmão Edgarzinho, esse período de isolamento, deveria ser o contrário, nós deveríamos estar fortalecidos, assim como o lar dele tem sido fortalecido. A esposa tem buscado muito mais em oração, ele, as filhas, o filho, toda a família. Assim deve ser. Essa é a estratégia que Deus está nos passando. Aleluias. Diz a palavra ainda, lá no versículo 5, que depois dos muros, ele ainda ergueu torres, a fim de que ele pudesse ter visão longa e ampliada do ataque que o inimigo ia fazer. Como é que nós vamos erguer torres nas nossas vidas para olhar o inimigo do outro lado? Qual é o maior lugar que um cristão pode estar? Qual é o lugar mais alto que nós, cristãos, filhos de Deus, podemos estar? É aos pés da cruz, é aos pés de Deus, é derramados, prostrados aos pés de Deus, para que Ele nos mostre tudo o que Ele tem para nos mostrar, para que nós estejamos sensíveis a tudo que o Espírito Santo vai nos dizer, para que os nossos olhos enxerguem aquilo que nós naturalmente não veríamos, para que o nosso coração sinta e os nossos ouvidos ouçam coisas do nosso lado, que nos indica que o inimigo está preparando contra nós. E nós precisamos estar aos pés do Senhor, santificados, com os nossos muros e as nossas relações restabelecidas, irmãos. Foi assim que o rei Ezequias atuou, mas de uma forma física. Mas houve um momento em que ele clamou ao Senhor e tocou o coração dos homens. Então, foi quando ele confiou no poder de Deus. E diz o versículo 7, ele orou dizendo, e falou ao coração dos homens, sede fortes e corajosos, e não temais, porque é o Senhor quem está do nosso lado. E é assim que nós devemos agir. Diz a palavra ainda, que ele fez armas e escudos. Amém? Ninguém vai para uma batalha, ninguém sofre pressão, sabendo que vai ser oposto por um inimigo, e vai simplesmente na fé e na oração. Não, nós temos que ir armados, as nossas armas, os nossos escudos já estão prontos. Diferente do rei Ezequias, que teve que preparar as armas para uma batalha física, a nossa batalha é contra o espírito, é contra a carne aqui, que tenta viver o pecado e que o inimigo tenta nos levar de volta para o pecado. Mas glória a Deus,
aquele que é poderoso e soberano, porque Ele já nos deu todas as armas e todo o escudo. Irmão, você não conhece as armas e o escudo que você tem que usar? Vai lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Se você puder ler o capítulo 5, metade pelo menos dele, e todo o capítulo 6, Deus vai falar como que você deveria ser o lar cristão, o homem cristão, o servo cristão. Então você vai se preparar com essa palavra. Mas especificamente sobre as armas duras, o escudo, a espada e todas as armas que a gente tem que usar nessa batalha, está no capítulo 6, de 10 a 18. Eu vou dar uma puladinha lá, não era a minha intenção ler, mas nós vamos ler. Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aleluia! Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis, estais firmes, pois cingidos com toda a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! É aqui que o Senhor diz que as nossas armas e o nosso escudo já está pronto, a nossa espada já está pronta, os nossos calçados já estão prontos. O nosso caminho é trilhar a vontade de Deus. Por isso nós precisamos estar sensíveis ao falar do Espírito Santo. Nós precisamos estar em comunhão todo o tempo com Deus através do Espírito Santo. Para estarmos vigiados em todo o tempo de qual é a cilada que o inimigo está preparando. Porque ele é astuto. A própria palavra diz, ele é astuto. E nós não somos astutos. Nós somos um povo que tem que estar santo, para que nós possamos receber de Deus todo o entendimento e estratégia, a cada opressão e a cada pressão e a cada luta. Porque existem lutas pequenas, médias, grandes e hediondas lutas, todos nós sabemos, mas todas elas são lutas. Todas elas, uma vez que a gente perde uma batalha hoje, uma batalha amanhã, nos enfraquece na fé, nos distancia do Espírito Santo. E a gente vê que isso não aconteceu com o rei Ezequias. Ele se manteve firme, usando a estratégia de Deus para aquilo. E no final, a vitória foi tremenda, porque ele não precisou guerrear. Deus mandou um anjo e exterminou o inimigo, entregou a vitória nas mãos do povo. E assim vai ser com você, vai ser comigo, vai ser com toda a nossa igreja, com todo o povo de Deus. Aleluia! Seja fortalecido. Continue firme na fé. Amém? A vitória é o grande momento que a gente espera. Alguns de nós, o inimigo inclusive usa, quando uma batalha é perdida, o inimigo aponta de novo, e ele começa toda a mesma história. Ele vem acusar a nossa fé que foi fraca, por isso nós não vencemos aquela batalha. Irmão, se você sabe que você tem um pecado que te busca todo o tempo, te belisca no calcanhar todo o tempo e te busca todo o tempo, e você vê que o mundo conspira para tentar te levar de volta naquela situação, fuja disso. Busque o seu canto de oração, busque se fortalecer. Aleluias.
Por quê? Porque de novo ele vai tentar o mesmo enredo, falar que Deus não é poderoso, que Deus não é fiel a você, que Deus não é soberano sobre todas as coisas. E se você estiver enfraquecido de uma batalha perdida, talvez você passe a acreditar que realmente Deus é demorado para me atender, Deus tem sido lento para ouvir as minhas orações, e nós sabemos que não é assim. E depende do nosso grau de comunhão com Deus. Por isso, irmão, lembra da mensagem do pastor Tiago ao longo dessa semana? Que nós devemos nos alimentarmos da palavra todo o tempo. Não podemos estar tomando leite como crianças a vida toda. Criança nasce e se alimenta de leite, é suficiente, mas depois que cresce, não. E eu e você somos adultos que estamos buscando maturidade na nossa fé. Estamos buscando nos livrarmos dessas pressões do dia a dia, para vivermos dias felizes, que Deus tem prometido para nós. Mas se nós não formos maduros, de mastigarmos esse alimento sólido que Deus nos deu, nós não amadureceremos na fé, e continuaremos frágeis diante da opressão do inimigo. Amém? Nós conhecemos e cremos nesta palavra que nos é anunciada a todo tempo. E essa mesma palavra, lá em João, deixa eu buscar João aqui. Lá em João, ela anuncia quem é o nosso Senhor. Porque se o inimigo diz que ele é não poderoso para nos livrar do mal, que ele é infiel, porque ele não é fiel para nos tirar das garras do inimigo, como estamos ali na batalha, e principalmente quando o inimigo diz para nós que ele não é soberano, a própria palavra em João diz, 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, aleluias, esse é o poder de Deus. Essa é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Se não fosse Ele, e o verbo que era Jesus, e andava com Ele, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, nada disso que nós temos hoje seria. E ele vai adiante, ele diz, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre a luz, e sobre nós que estamos debaixo dessa luz. Isso é poder dessa palavra de dizer que Deus é Deus, poderoso, fiel e soberano sobre todas as coisas. E se não fosse Ele, nada disso seria. Isso João nos diz, Deus nos coloca através desse livro, desse evangelho, que nos entrega a verdade de quem é Deus para nós. E é aí que nós temos que nos agarrar e crermos. Não importa o nível dessa batalha, não importa o tempo que essa batalha vai durar, não importa. Permanecermos firmes na fé. Lá em 2 Crônicas ainda, no capítulo 20, no verso 17, diz assim, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Está falando exatamente da batalha que o povo de Judá estava passando naquele momento. Toma posição, fica parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro do inimigo, porque o Senhor é convosco. Aleluias. Foi assim, essa mensagem que o rei Ezequias colocou no coração do povo, que traz a esperança, a fé do poder que tem o nosso Deus. E lá no capítulo 7, dos versos 11 a 14, para nós concluirmos essa mensagem, olha só o que diz o Senhor. Ele vai falar sobre a aliança que um dia ele fez com Salomão, e toda aliança que Deus fez com o filho dele no passado, é a mesma aliança que ele faz conosco. Ele não fez só com Salomão isso aqui, ele fez conosco, é para mim e é para você. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperou efetivamente.
De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Diz o Senhor: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aleluia! Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Esta é a promessa maior de Deus para nós. Não importa o quanto o inimigo vai te acusar, meu irmão. Não importa o que ele vai colocar de dúvida na tua fé. Continue firme. Comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo. Deus prometeu o Filho dele por nós. A cruz é vazia, nós somos vitoriosos em Cristo. E quando Cristo subiu, Ele prometeu deixar o Espírito Santo dele conosco. E é esse Espírito que habita em nós e nos faz fervorosos para continuar até a Maranata, a volta do Senhor Jesus. E é isso que nós temos que viver, é essa palavra que nós temos que conhecer, irmãos, para nos fortalecermos nessa fé. E é de fé em fé. Aleluia. E ele diz: porque escolhi e santifiquei esta casa, a sua e a minha, que é casa que serve ao Senhor, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Isso é promessa do Senhor, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Amém? Que essa palavra fique gravada no teu coração, que você medite dia e noite na palavra do Senhor. Abrace a sua esposa, pegue os seus filhos, coloque debaixo das tuas asas, medite sobre isso, reconstrua os teus muros, meu irmão. Exorta pela palavra de Deus, tudo aquilo que o inimigo tem inflamado de ruim na tua vida, e siga em frente, firme. E nós como igreja, em breve voltaremos. Todos nós estaremos aqui na nossa igreja para louvar e adorarmos juntos ao Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Um abraço apertado, saudoso. Paz de Cristo seja com cada um. Que vocês tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém? Aleluias! Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esta palavra que o Senhor nos entregou e nos faz viva, para que ilumine os nossos pensamentos, o nosso coração, trazendo-nos de volta retos no teu caminho. O Senhor nos afirma que o Senhor é perdoador quando nós largamos os nossos pecados para trás e nos firmamos retos diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a voltarmos no caminho reto, ajuda-nos a estarmos em comunhão com teu Espírito todo o tempo. E nós te agradecemos por cada vida da nossa igreja. E te agradecemos por cada irmão em Cristo esparramado pela face da terra. Continua com os missionários, continua com cada irmão que se propôs a sair do seu lar, do aconchego e da segurança do seu lar, para levar a tua palavra. Abençoa eles onde eles estiverem. Nós clamamos isso em nome de Jesus. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Pelo sustento e o fôlego diário, pelo comer e o vestir, pelo beber, pelo trabalho e por todo o amor que o Senhor nos permite vivermos entre irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, e as consolações do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, com as suas famílias, hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos, Pai, te esperamos com amor e com fé. Aleluias.
uma semana abençoada. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Tchau.